Meu querido filho, minha querida filha, você já teve um dia em que acordou com o coração pesado, olhou para as suas contas, para a sua situação, para o mundo ao redor e sentiu que não havia saída? Você já chegou ao ponto em que não saber o que vai acontecer amanhã te consumia por dentro mais do que qualquer doença poderia consumir por fora? Você já se perguntou no silêncio da sua mente, talvez com vergonha de falar em voz alta: será que Deus realmente cuida de mim? Será que eu faço parte dos planos dele? Ou sou um esquecido nesse mundo que corre tão rápido e me deixa tão para trás? Eu sei que você já fez essas perguntas. Eu as ouvi, cada uma delas. Cada noite que você deitou na cama com o coração apertado, sem saber como pagar o que vence no mês que vem. Cada momento que você tentou confiar, mas a realidade parecia gritar mais alto que a fé. Cada vez que você orou com toda a força que tinha, e o silêncio parecia uma resposta de rejeição. Cada lágrima que caiu no travesseiro quando todos na casa dormiam e você ficava acordado, calculando o que não tinha como calcular. Eu vi tudo, eu estive em cada um desses momentos, e é exatamente por isso que eu precisava te trazer até aqui hoje. Porque existe algo que você precisa saber, algo que vai mudar completamente a forma como você vê a sua vida, as suas finanças, os seus sonhos, o seu futuro. Existe um texto que foi escrito há mais de 3.000 anos e que carrega dentro dele um dos maiores segredos sobre a vida em abundância que eu já revelei à humanidade. Esse texto é o Salmo 23. E talvez você já o conheça. Talvez você já o tenha lido dezenas de vezes. Talvez você já tenha ouvido ele sendo citado em sermões, em músicas, em momentos de despedida. Mas eu preciso te fazer uma pergunta direta. Você já entendeu ele de verdade? Não apenas com os ouvidos, não apenas com a mente que processa palavras, mas com o coração? Você já deixou que cada palavra desse texto descesse até o fundo do seu ser e transformasse de verdade a forma como você vive, como você decide, como você enxerga a provisão, a abundância, a paz? Porque o Salmo 23 não é apenas uma oração bonita para ser repetida em momentos de angústia. Ele não é apenas uma poesia para consolar quem está sofrendo. Ele é um mapa. Um plano detalhado que eu desenhei para você muito antes de você nascer, revelando como caminhar da escassez para a abundância, do medo para a paz, da ausência para a plenitude. E dentro desse texto há um segredo que a maioria das pessoas nunca percebeu, e que hoje, neste vídeo, eu vou revelar para você, versículo por versículo, camada por camada, com uma profundidade que vai te surpreender. Cada palavra do Salmo 23 esconde um princípio poderoso sobre como eu cuido da sua vida, sobre como eu provejo, sobre como eu restauro, sobre como eu preparo o seu caminho mesmo quando tudo ao redor parece caótico e sem sentido. E quando você entender esses princípios, não apenas na teoria, mas na prática do seu dia a dia, algo vai mudar dentro de você. Uma chave vai girar. Uma porta vai se abrir, e você vai começar a enxergar a abundância que sempre esteve disponível para você, mas que você ainda não tinha olhos para ver. Você está prestes a embarcar em uma jornada pelos 10 segredos mais profundos do Salmo 23. 10 revelações que vão sacudir a sua fé, encher o seu coração de esperança e te mostrar que a vida plena e abundante que você sempre desejou não é um sonho distante para pessoas mais sortudas ou mais santas do que você. Ela é uma promessa real, uma promessa que eu fiz especificamente para você. Mas antes de começarmos, eu preciso que você faça uma coisa. Eu preciso que você abra o seu coração. Não o coração de quem já ouviu tudo e já sabe como vai terminar, mas o coração de quem está disposto a ser surpreendido, o coração de quem ainda acredita que uma palavra pode mudar tudo, o coração de quem sabe, lá no fundo, que a sua história ainda não terminou,
que ainda há capítulos a serem escritos, que ainda há bênçãos a serem recebidas, que ainda há alegria esperando por você do outro lado deste momento difícil, porque a sua história não terminou. E eu tenho muito mais para você do que o que você tem vivido até aqui. Então, fica comigo. Vamos juntos descobrir o segredo do Salmo 23 para viver em abundância, e a sua vida nunca mais vai ser a mesma depois disso. Escreva nos comentários: eu recebo a abundância que Deus preparou para mim. Você sabia que a maioria das dificuldades financeiras não são culpa sua? Às vezes, é a falta de estratégias certas ou informações que realmente fazem a diferença. A boa notícia é que existe uma forma de mudar isso. E o meu e-book, 21 Dias de Provisão e Paz Financeira com Deus, foi feito justamente para ajudar pessoas como você a saírem dessa situação. Ele oferece soluções práticas para colocar suas finanças no caminho certo e garantir a paz que você merece. Aproveite que essa edição limitada está disponível e corra para garantir o seu. O link está no comentário fixado. Não perca, meu querido filho, minha querida filha. Quero que você pause por um instante e pense no peso dessa primeira frase. O Senhor é o meu pastor. 3 palavras. E dentro delas, uma das declarações mais revolucionárias que já foram escritas na história da humanidade. Porque o pastor não é uma figura decorativa. O pastor não é alguém que está de longe, observando com indiferença, torcendo para que as ovelhas sobrevivam por conta própria. O pastor é aquele que lidera, que cuida, que conhece cada ovelha pelo nome, que vai atrás da que se perdeu, que protege com o próprio corpo, que conduz para onde há alimento, que antecipa os perigos antes que eles cheguem. E eu sou esse pastor para você. Não um pastor distante, não um pastor que cuida do rebanho em geral, mas que esquece dos indivíduos. Eu sou o pastor que te conhece pelo seu nome, que conhece a sua história, as suas cicatrizes, os seus medos, os seus sonhos, que sabe exatamente quantas vezes o seu coração já quebrou e por quê, que conhece o endereço da sua casa, o peso das suas preocupações, o nome de cada pessoa que você ama e que te preocupa. Mas preciso que você entenda algo que vai mudar tudo. Ter um pastor não significa que você não vai enfrentar dificuldades. Significa que você não vai enfrentá-las sozinho. Existe uma diferença enorme entre esses dois conceitos e a maioria das pessoas os confunde com frequência. Elas oram pedindo que eu remova todos os obstáculos do caminho antes mesmo que apareçam. E quando as dificuldades chegam, concluem precipitadamente que fui embora, que esqueci, que não me importo. Mas não é assim que funciona a relação entre o pastor e a ovelha. E nunca foi. Pense em Davi. Ele escreveu esse salmo e conhecia melhor do que ninguém o que era ser um pastor. Quando era jovem, antes de se tornar rei, antes de derrotar Golias, antes de entrar nos palácios e nas batalhas, ele cuidava das ovelhas do seu pai, Jessé, nas colinas da Judéia. E não era um trabalho tranquilo de contemplar a paisagem. Existiam leões, existiam ursos, existiam despenhadeiros, tempestades e noites frias que podiam matar um animal desprotegido. E Davi, esse jovem com uma funda e uma fé inabalável, ficava ali, no meio de tudo isso, protegendo o rebanho. Ele não removia os predadores antes que chegassem. Ele estava lá quando chegavam, pronto, presente, determinado a lutar. É assim que eu sou com você. Eu não prometo uma vida sem obstáculos. Eu prometo que em cada obstáculo eu estarei ao seu lado. Eu não prometo que as contas vão desaparecer magicamente enquanto você dorme. Eu prometo que vou te guiar pelo caminho que leva à provisão. Eu não prometo que o vento nunca vai soprar contra você. Eu prometo que, quando soprar, você não vai cair, porque eu serei o seu amparo, o seu escudo, a sua força quando a sua própria força falhar. Mas existe algo que você precisa entender sobre a relação entre o pastor e a ovelha.
algo que é absolutamente crucial para que você possa receber tudo o que eu tenho preparado para a sua vida. A ovelha confia no pastor, não parcialmente, não nas horas boas, quando tudo está indo bem, não apenas quando o caminho é fácil e o sol está brilhando. Ela confia completamente em todas as situações. A ovelha não diz, vou te seguir, mas primeiro preciso ver para onde você está me levando. A ovelha reconhece a voz do pastor e segue. E essa confiança não é ingenuidade, é sabedoria profunda, porque a ovelha sabe que o pastor conhece o terreno muito melhor do que ela, que o pastor vê o que ela não vê, que o pastor enxerga além da próxima curva do caminho, além do vale que parece ameaçador, além da colina que parece intransponível. E eu tenho um plano para a sua vida que você ainda não entende completamente, mas que é bom, melhor do que você imagina. Você pode estar no meio de uma situação financeira que parece sem saída. Pode estar vendo as dívidas crescerem enquanto os recursos diminuem. Pode estar sentindo que, por mais que trabalhe, por mais que ore, por mais que se esforce, nada muda de verdade. E nesse desespero silencioso, você pode estar se perguntando sinceramente, onde está o meu pastor? Por que ele não está aqui agora, quando eu mais preciso? Eu estou aqui. Eu sempre estive aqui. E não apenas observando. Estou agindo. O problema é que você está olhando para o lugar errado, esperando um milagre que aconteça da forma exata que você imaginou, no prazo que você determinou, pela rota que você planejou. Mas o pastor não conduz a ovelha pelo caminho que a ovelha escolheu. Ele a conduz pelo caminho que ela precisa percorrer para chegar onde precisa estar. Isso exige que você renuncie ao controle. Eu sei profundamente como isso é difícil. Especialmente quando se trata de dinheiro, de provisão, de sustento, de sobrevivência. Quando o vencimento se aproxima e você não tem o suficiente, a última coisa que parece fazer sentido é confiar e esperar. Parece irresponsabilidade, parece fraqueza, parece que você está se enganando. Mas não é nada disso. É fé em ação. E a fé em ação tem um poder que nenhum esforço humano isolado pode replicar ou substituir. Pense em como o pastor conduz o rebanho. Ele vai à frente. Ele não empurra as ovelhas por trás. Ele as lidera pelo exemplo, caminhando na frente. Isso significa que, para onde quer que você esteja indo, eu já estive lá. Eu já preparei o terreno. Eu já conheço os perigos e as oportunidades que te esperam. Eu já vi a saída do vale que você está atravessando. Já conheço o pasto que está do outro lado da colina que parece tão alta. E quando você me segue, não com relutância, não com o coração cheio de medo, não olhando para trás com saudade do que ficou, mas com confiança genuína, você tem acesso a tudo o que eu já preparei à sua frente. Isso é o que significa declarar com a boca e com o coração: o Senhor é o meu pastor. Não é apenas uma afirmação religiosa para se sentir melhor. É uma declaração de posicionamento. Você está dizendo, eu reconheço que você conhece o caminho melhor do que eu. Eu reconheço que a sua visão é mais ampla do que a minha. Eu reconheço que você está me guiando para um lugar bom, mesmo quando o caminho que percorro agora parece difícil, escuro, assustador. E quando você realmente acredita nisso, quando essa verdade desce da sua cabeça para o seu coração, quando deixa de ser teologia e se torna experiência viva, algo muda. A ansiedade começa a ceder espaço. O medo perde a voz. A preocupação que você carregava como um peso físico sobre os ombros começa a se dissolver. E no lugar de tudo isso, uma paz silenciosa começa a crescer dentro de você. Não porque os problemas desapareceram, mas porque você sabe, no nível mais profundo do seu ser, que você não está sozinho neles. Eu sou o pastor que te conhece pelo nome, que conhece cada preocupação que você carrega, cada conta que te pesa, cada sonho que você tem medo de admitir porque já foi decepcionado demais.
Eu sei tudo isso. E eu não me afastei. Não virei as costas. Não fui cuidar de rebanhos mais merecedores e te deixei para trás. Eu estou aqui e estou te conduzindo. Mesmo quando você não sente a minha presença, eu estou trabalhando em seu favor nos bastidores da sua vida. Mesmo quando o silêncio parece abandono, eu estou preparando o que está por vir. E o que está por vir é melhor do que qualquer coisa que você possa imaginar sozinho, porque o pastor não conduz a ovelha para lugares de morte. Ele a conduz para lugares de vida, para pastos de fartura, para águas de descanso, para a mesa que ele mesmo preparou com cuidado. Você não está abandonado, você está sendo conduzido. E o seu pastor nunca perde uma ovelha do seu rebanho. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Essa segunda parte da primeira frase do Salmo 23 é onde muitas pessoas param e sentem uma contradição dolorosa. Mas isso não é verdade para mim, elas dizem, porque a mim muita coisa falta. Falta dinheiro para pagar as contas. Falta comida suficiente no fim do mês. Falta saúde, falta paz. Como posso declarar que nada me falta quando a realidade grita o contrário? Eu entendo esse sentimento. Eu entendo a dor de olhar para uma geladeira quase vazia, para uma conta bancária no zero, para um sonho que parece impossível de se realizar, e tentar conciliar tudo isso com a promessa de que nada faltará. E hoje eu quero te mostrar que há algo fundamental nessa promessa que a maioria das pessoas nunca percebeu. E quando você entender, ela vai se transformar de uma frase bonita e distante em uma realidade viva e concreta na sua vida. A palavra hebraica usada no original desse versículo é chaser, que significa estar em falta, carecer de algo essencial para a vida e para o propósito. E quando Davi declarou que com o Senhor como seu pastor nada lhe faltaria, ele não estava dizendo que jamais teria dificuldades, que nunca passaria por apertos, que a vida seria sempre fácil e sem esforço. Ele estava fazendo uma declaração muito mais profunda e muito mais poderosa. Nada que fosse verdadeiramente essencial para a sua jornada, para o cumprimento do seu propósito, para a chegada ao seu destino, nada disso lhe seria negado. Pense com cuidado. Existe uma diferença enorme entre o que você quer e o que você genuinamente precisa, entre o que você deseja no calor do momento e o que é essencial para o seu propósito de vida. E eu, como seu pastor, tenho um conhecimento perfeito sobre o que você realmente precisa, mesmo quando você mesmo não sabe, mesmo quando você está confuso, mesmo quando o que você pede nem sempre é o que verdadeiramente te serve. Vou te contar algo sobre a vida de José do Egito que vai iluminar esse princípio de uma forma que nunca mais vai sair da sua cabeça. Aquele jovem foi vendido pelos próprios irmãos. As pessoas que deveriam ser o seu maior apoio foram as primeiras a te trair. Ele foi jogado em uma cisterna sem água, vendido como mercadoria, levado como escravo para um país estranho, longe de tudo o que conhecia. E depois, como se não bastasse, foi acusado injustamente pela mulher do seu senhor e jogado na prisão sem culpa. Se você tivesse perguntado ao José na masmorra egípcia, "Nada te falta?", ele poderia ter respondido com toda a razão do mundo: "Falta-me absolutamente tudo. Falta liberdade, falta família, falta dignidade, falta um futuro que faça sentido." Mas o que José não podia ver, eu via com perfeita clareza. Cada prisão na sua vida era uma preparação para um palácio. Cada humilhação era uma escola que formava o seu caráter. Cada porta fechada era um corredor que o conduzia em direção à porta certa, à porta do cumprimento do seu propósito. E quando José finalmente foi tirado da prisão para estar diante do faraó, quando ele foi elevado de escravo a governador do Egito mais poderoso do mundo, quando ele se encontrou com seus irmãos anos depois e pronunciou aquelas palavras que ainda ressoam pela eternidade: "O que vocês planejaram para o mal, Deus planejou para o bem."
Naquele momento ficou cristalino que nada havia faltado de verdade. Não faltou força para suportar, não faltou sabedoria para interpretar, não faltou caráter para governar. Não faltou nada do que era essencial para que ele chegasse exatamente onde precisava chegar. Eu quero te fazer uma pergunta hoje, e quero que você a leve a sério. E se as coisas que você sente que estão faltando na sua vida fossem exatamente os ingredientes que eu estou usando para construir o seu futuro? E se o que parece escassez no presente fosse o processo de formação que te prepara para a abundância que está por vir? Isso não significa que você deve cruzar os braços, aceitar passivamente qualquer situação e chamar isso de fé. Significa que você deve confiar que, enquanto você faz a sua parte com honestidade e dedicação, enquanto você age com fé, enquanto você cuida bem do que tem, por menor que seja, enquanto você busca a minha direção antes de agir, eu estou garantindo que nada que seja verdadeiramente essencial para o seu destino fique de fora do processo. Existe um princípio espiritual poderoso escondido aqui que vai mudar a sua relação com a provisão. A provisão divina opera na dimensão da necessidade real, não do desejo imediato. Quando você me pede algo, eu não respondo apenas ao pedido. Eu respondo ao propósito por trás do pedido. Eu olho para além do que você está pedindo e enxergo o que você realmente precisa para cumprir o seu chamado. E algumas vezes, muitas vezes, o que você precisa é diferente do que pediu, mas sempre é melhor. Sempre serve ao seu propósito de forma mais completa e mais profunda do que você poderia imaginar na sua perspectiva limitada. Agora quero falar sobre algo muito prático: a relação entre fé e ação, quando se trata de provisão financeira. Porque muitas pessoas interpretam a promessa de nada faltará como uma desculpa para a passividade. Elas oram, cruzam os braços e esperam que o dinheiro apareça do nada. Mas o Salmo 23 não descreve uma relação passiva entre a ovelha e o pastor. Ele descreve uma jornada. A ovelha caminha, ela se move, ela segue o pastor ativamente. Quando Elias estava fugindo de Jezabel, absolutamente exausto e sem forças, deitado debaixo de uma árvore pedindo para morrer de cansaço, o que aconteceu? Um anjo o tocou e disse com clareza: levanta-te e come, porque o caminho é longo demais para ti. E havia ali um pão assado sobre brasas e um jarro de água fresca. Provisão milagrosa, sobrenatural, absolutamente inesperada. Mas ela veio acompanhada de uma instrução: levanta-te, age, come, recupera as forças, porque o caminho à sua frente é longo e você precisa estar preparado para ele. Eu nunca prometi que você não precisaria se levantar. Eu prometi que quando você se levantasse, a provisão estaria lá. Isso é o que significa nada me faltará. Não é uma vida sem esforço. É uma vida onde cada esforço é ungido por mim, onde cada passo dado em fé encontra uma resposta divina que vai além do que o esforço humano sozinho poderia produzir, onde cada porta que você bate com o coração reto e a motivação certa se abre. Talvez não imediatamente, talvez não da forma exata que você esperou, mas ela se abre, porque eu sou fiel. E a minha fidelidade não depende das suas circunstâncias. A promessa de nada faltará se expande ainda mais quando você começa a enxergar a provisão além do campo meramente material e financeiro. Muitas pessoas oram por provisão financeira e esquecem completamente de orar pela sabedoria que gera essa provisão de forma sustentável. Esquecem de pedir a saúde que lhes permite trabalhar e construir. Esquecem de buscar as relações certas que abrem portas inesperadas. Esquecem de cultivar a paz mental que permite tomar decisões sábias em vez de decisões desesperadas.
A abundância que eu tenho para você não é apenas um depósito bancário, é um estilo de vida completo. É a capacidade de enxergar oportunidades onde outros veem apenas obstáculos. É a força de se levantar quando a vida derruba, de novo e de novo, sem amargar. É a sabedoria para administrar bem o pouco até que o muito chegue. É a graça para confiar no processo mesmo quando ele é doloroso e longo demais. Eu conheço a sua necessidade. Eu conheço o endereço da sua casa, o saldo da sua conta, o nome de cada credor, o peso de cada preocupação financeira que você carrega como uma pedra no coração. E eu não apenas conheço, eu me importo com uma profundidade que você ainda não consegue medir completamente. E porque eu sou o seu pastor, eu garanto, nada do que for verdadeiramente essencial para a sua jornada faltará. A provisão pode não chegar da forma que você planejou ou pelo caminho que você imaginou. Pode não chegar no prazo que você determinou, mas ela chegará, porque eu sou fiel e a minha fidelidade não muda. Você não é um esquecido, você é visto, você é cuidado, você é provido. Escreva nos comentários: Senhor, eu confio na tua provisão para a minha vida. Meu querido filho, minha querida filha. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Esse segundo versículo do Salmo 23 carrega uma revelação que vai contra tudo o que a cultura moderna te ensinou sobre como conquistar a abundância e prosperar na vida. O mundo te diz: corra mais, trabalhe mais, durma menos, produza mais. Se você parar, vai ficar para trás. Se você descansar, o seu concorrente vai te ultrapassar. Se você diminuir o ritmo, você vai perder o que já conquistou. A mensagem é constante, implacável, exaustiva. Você nunca está fazendo o suficiente, nunca está sendo produtivo o bastante, nunca está avançando rápido o suficiente. Mas eu digo algo completamente diferente e radicalmente libertador. Ele me faz repousar. E preciso que você entenda o peso específico da palavra faz. Em hebraico, o verbo usado nesse versículo é hatzah, que pode ser traduzido como fazer deitar, conduzir ao descanso, levar a um lugar de repouso. Não é um convite casual, é uma condução ativa. Isso significa que em certas situações da sua vida, eu não apenas sugiro gentilmente que você descanse, eu te conduzo até lá, porque eu sei, com uma clareza, que você ainda não tem sobre si mesmo, que sem descanso, você não tem a capacidade de receber o que eu tenho para te dar. Sem repouso, o seu espírito não tem espaço para ouvir a minha voz. Sem pausa, o seu coração não consegue reconhecer as oportunidades que eu coloco à sua frente. Existe um princípio poderoso na vida espiritual e natural que muitas pessoas ignoram completamente em sua busca por prosperidade. A capacidade de receber é diretamente proporcional à capacidade de descansar. Uma mente que não descansa não consegue ouvir com clareza a minha voz. Um coração que não encontra repouso não consegue reconhecer as bênçãos quando elas chegam. Um corpo que não descansa não tem energia para executar os planos que eu deposito na sua mente. O cansaço crônico é um dos maiores inimigos da prosperidade e ele se disfarça de dedicação e responsabilidade. O descanso não é passividade. O descanso é preparação estratégica. Pense em como a terra funciona na natureza. Agricultores experientes sabem que a terra precisa de um período de pousio, um tempo em que ela não produz nada visível, em que fica aparentemente parada, desperdiçando tempo. E é exatamente durante esse período que ela recupera os nutrientes essenciais, que regenera a sua fertilidade, que se prepara internamente para a próxima safra abundante. Uma terra que nunca descansa, vai se esgotando progressivamente, vai perdendo a capacidade de produzir, até que, eventualmente, não produz mais nada de valor. Você é como essa terra. E eu, como seu pastor,
Sei quando você precisa de pouso. Sei quando a insistência em continuar correndo sem parar está te esgotando de uma forma que nenhuma conquista material consegue compensar. E por isso, às vezes, eu te conduzo aos pastos verdejantes, mesmo quando você resistiria, mesmo quando você sentiria que deveria estar fazendo mais, produzindo mais, correndo mais. Mas os pastos verdejantes representam algo muito mais profundo do que apenas descanso físico. Eles são os lugares de nutrição espiritual, emocional e mental que eu preparo para você em meio à sua jornada. São os ambientes onde a sua alma pode ser alimentada de verdade, onde o seu espírito pode ser renovado, onde a sua mente pode encontrar a clareza que a agitação constante tira. Quero te fazer uma pergunta que pode incomodar um pouco. Quando foi a última vez que você se alimentou de algo que realmente nutriu a sua alma? Não o seu entretenimento superficial, não as horas nas redes sociais, consumindo conteúdo que não alimenta nada, mas a sua alma de verdade. Quando foi a última vez que você se sentou em silêncio genuíno diante de mim, sem uma lista de pedidos, sem urgência, sem a preocupação com o relógio, apenas para me conhecer melhor, para ouvir, para respirar a minha presença? Os pastos verdejantes são os momentos de intimidade real com a minha presença. São as escrituras que, quando lidas com o coração aberto e sem pressa, iluminam algo que você nunca tinha visto antes. São os momentos de adoração em que algo dentro de você se quebra de uma forma boa e libertadora. São as conversas com pessoas sábias e ungidas que eu coloquei estrategicamente no seu caminho. São as manhãs em que você acorda e, antes de pegar o celular, se aquieta e sente a minha paz de uma forma tão concreta que parece quase tangível. É nesses momentos, nesses pastos verdejantes, que eu faço o trabalho mais profundo e mais transformador na sua vida. Não é nas suas corridas frenéticas que eu moldo o seu caráter. É no silêncio, é no descanso. É quando você para o suficiente para que eu possa falar. Pense na vida de Moisés, antes de liderar um povo inteiro para fora de 400 anos de escravidão. Antes de dividir o Mar Vermelho com uma vara, antes de receber a lei diretamente de mim nas tábuas de pedra, Moisés passou 40 anos no deserto cuidando das ovelhas do seu sogro Jetro. 40 anos. Para a maioria das pessoas com a mentalidade de hoje, isso pareceria uma vida absolutamente desperdiçada. Um atraso sem sentido, um fracasso monumental. Mas eu via de forma completamente diferente. Cada dia naquele deserto era um dia em pastagens verdejantes para Moisés. Era um dia em que ele aprendia a ouvir o profundo silêncio do deserto e reconhecer a voz de Deus dentro dele. Um dia em que ele desenvolvia a paciência que precisaria para lidar com um povo duro de cerviz por 40 anos no deserto. Um dia em que o seu caráter era formado, temperado, polido. E quando chegou o dia da sarça ardente, quando eu finalmente o chamei para a missão que havia preparado para ele durante décadas, Moisés tinha sido tão profundamente formado naqueles pastos silenciosos que estava pronto para o que nenhum treinamento convencional poderia ter preparado. Permita-se ser conduzido aos pastos que eu preparei para você, mesmo que isso signifique diminuir o ritmo por um período. Porque quando você sair desses pastos, você sairá transformado, renovado e com uma clareza que vai te levar muito mais longe do que toda a correria anterior jamais poderia. Meu querido filho, minha querida filha, guia-me mansamente para as águas tranquilas. Essa segunda parte do versículo 2 do Salmo 23 carrega uma revelação sobre a minha forma de trabalhar na sua vida que vai mudar completamente a sua perspectiva sobre o que significa ser guiado por mim e como acessar a provisão que eu tenho preparado. Existe algo fascinante que os pastores do tempo de Davi sabiam sobre ovelhas, algo que a maioria das pessoas hoje nunca ouviu falar.
Ovelhas não bebem de águas turbulentas, simplesmente não bebem. Uma correnteza forte, um rio agitado e barulhento, uma cascata poderosa. Nenhuma dessas fontes, por mais abundante que seja a água, consegue saciar a sede de uma ovelha. O animal se aproxima, olha para a água em movimento e recua com medo. Ela precisa de águas calmas, de águas que não a assustem, de um ambiente tranquilo onde ela possa se aproximar com confiança, baixar a cabeça e beber profundamente o suficiente para se saciar. E é por isso que o bom pastor não apenas conduz para onde há água, ele conduz para onde há água tranquila. Ele sabe que a ovelha precisa de um ambiente de paz para receber a nutrição de que necessita. Isso me diz algo muito importante sobre a forma como eu trabalho na sua vida e sobre o que é necessário para que você receba o que eu tenho para dar. Eu não deposito as minhas melhores bênçãos no meio do caos interno, não porque eu não possa, mas porque você, na maioria das vezes, não tem condições de as receber quando está em estado de pânico, de agitação, de medo. Quando a sua mente está dominada pela ansiedade, quando o seu coração está tomado pelo terror do amanhã, quando os seus pensamentos estão em turbilhão constante de preocupações, você literalmente não consegue ver, ouvir ou reconhecer o que eu estou fazendo ao seu redor e em favor de você. A paz não é um luxo espiritual para quem não tem problemas sérios. A paz é uma condição necessária para que você possa receber o que eu tenho para oferecer. É o estado interno que te permite ouvir a minha voz acima do ruído. Pense na experiência de Elias no Monte Sinai, narrada em 1 Reis 19. Ele estava absolutamente exausto, com medo pela própria vida, fugindo de Jezabel depois da grande vitória espiritual no Monte Carmelo. Ele foi ao monte de Deus e se instalou em uma caverna. E quando eu fui me encontrar com ele, o que aconteceu antes da minha presença real se manifestar? Primeiro veio um vento violento que rasgava as montanhas e despedaçava as rochas. Poder imenso, impressionante, aterrorizante. Em seguida, veio um terremoto. Depois, veio um fogo devorador. 3 fenômenos absolutamente extraordinários, de poder imenso, impossíveis de ignorar. E em nenhum deles eu estava, e depois do fogo veio uma voz mansa e delicada, um sussurro, uma brisa suave. E foi nesse sussurro que eu me revelei a Elias com clareza, com direção, com propósito, a voz que dirige a sua vida, a voz que revela o caminho, que aponta as oportunidades, que diz, este é o caminho, anda por ele. Essa voz não grita, ela sussurra. E para ouvir um sussurro com clareza suficiente para agir sobre ele, você precisa de silêncio interno. Você precisa das águas tranquilas. Isso tem um impacto direto e absolutamente prático sobre a sua vida financeira, sobre as suas decisões importantes, sobre o seu futuro. Quantas decisões erradas você já tomou porque estava em pânico? Quantos negócios mal feitos, quantos empréstimos desnecessários que criaram mais problema do que resolveram, quantos investimentos precipitados aconteceram porque você estava com medo e sentiu uma pressão interna de agir imediatamente de qualquer forma? O medo é um péssimo conselheiro. A ansiedade gera pressa desesperada. A pressa desesperada gera erros. E os erros geram mais ansiedade e mais medo. É um ciclo vicioso que pode destruir em meses o que levou anos para construir. Mas as águas tranquilas quebram esse ciclo com uma eficiência sobrenatural. Quando você aprende a buscar a minha paz antes de tomar decisões importantes, quando você aprende a sentar em silêncio genuíno diante de mim e esperar a minha direção antes de agir, algo muda radicalmente nos seus resultados ao longo do tempo. Você começa a tomar decisões com uma clareza que antes não existia. Você começa a reconhecer as oportunidades certas e a ter discernimento para evitar as armadilhas disfarçadas de oportunidade.
Você começa a ouvir o meu sussurro antes de agir, e esse sussurro te salva de erros que você não conseguiria evitar com a sua sabedoria humana sozinha. Ruth é um exemplo perfeito do poder de agir nas águas tranquilas. Ela era uma viúva jovem, estrangeira, sem recursos financeiros, sem rede de proteção, sem perspectiva visível de futuro. Ela poderia ter agido de desespero, poderia ter se comprometido com qualquer saída que parecesse imediata, poderia ter feito escolhas questionáveis motivadas pelo medo da escassez. Mas Noemi, movida por uma sabedoria que eu lhe dera, a guiou com cuidado e paciência. Espera, minha filha, até saberes como esta coisa se resolve. Espera. Águas tranquilas. Confia no processo. E a espera de Ruth, nas águas tranquilas da confiança e da fé, resultou no casamento com Boaz, na restauração completa da sua família, no suprir de todas as suas necessidades. E, além de tudo isso, na inclusão da sua linhagem na história maior que mudaria o mundo para sempre. O que o desespero e a pressa não poderiam ter construído, a espera tranquila preparou. Eu quero te conduzir às águas tranquilas hoje. Quero que você faça uma coisa que vai parecer completamente contraintuitiva diante das pressões que você enfrenta. Em vez de correr mais, de se preocupar mais, de calcular mais, de se agitar mais, quero que você se aquiete. Quero que você venha até mim com o coração aberto, disposto a ouvir em vez de apenas falar, a esperar em vez de sempre agir primeiro, a confiar em vez de sempre tentar controlar. E nesse lugar de quietude, nas águas tranquilas para onde eu te conduzo, eu vou te falar. Vou te mostrar o caminho. Vou revelar as oportunidades que você não estava enxergando porque estava agitado demais para ver com clareza. Vou te dar uma paz que vai estabilizar as suas decisões e transformar profundamente os seus resultados. As águas tranquilas não são o destino final, são o caminho pelo qual o destino se torna alcançável. E eu, seu pastor, te conduzo até lá. Escreva nos comentários: Senhor, guia-me para as tuas águas tranquilas. Meu querido filho, minha querida filha, refrigera a minha alma. Esse é o terceiro versículo do Salmo 23, e é aqui que chegamos ao coração de tudo. Porque antes de falar sobre os pastos, antes de falar sobre os vales, antes de falar sobre a mesa preparada com abundância, antes de qualquer manifestação externa de prosperidade, existe algo que precisa acontecer no interior da sua vida, a restauração da sua alma. A palavra hebraica usada para refrigera é shubu, e ela tem uma profundidade que a tradução simples não consegue capturar completamente. Shubu significa literalmente fazer retornar, restaurar ao estado original, trazer de volta para onde deveria estar. É a imagem de algo que estava torto sendo endireitado com cuidado. Algo que estava quebrado sendo consertado peça por peça. Algo que estava perdido sendo encontrado com alegria. E isso me revela algo fundamental sobre você. Você carrega feridas que precisam ser curadas antes que a abundância possa se fixar na sua vida de forma duradoura. Não porque você seja fraco ou defeituoso. Não porque eu esteja te punindo. Mas porque uma alma ferida tem dificuldade de receber. E receber é tão importante quanto perseguir. Há uma versão de você que foi ferida, que foi decepcionada de formas que ainda doem quando você pensa nelas, que foi quebrada por pessoas, por situações, por perdas que você não merecia. Há uma versão de você que em algum momento da vida aprendeu a não confiar, porque confiar doeu demais, que aprendeu a fechar o coração, porque abri-lo foi perigoso demais, que aprendeu a não esperar demais, porque a decepção de não receber foi mais devastadora do que nunca ter esperado. E essa versão de você, essa versão ferida que aprendeu a se proteger por meio do fechamento,
às vezes se torna o maior obstáculo para que você receba a abundância que eu tenho preparado. Porque a abundância que eu tenho para você não é apenas sobre dinheiro ou bens materiais. É sobre a capacidade de receber em todas as dimensões. E uma alma ferida tem dificuldade de receber até mesmo o que eu ofereço com amor e sem condição. Pense em Jó. Ele perdeu tudo em um período curtíssimo de tempo. Os filhos, os bens, os negócios, a saúde. Ficou coberto de feridas dolorosas, sentado em cinzas, enquanto seus próprios amigos tentavam convencê-lo de que tudo aquilo era punição pelos seus pecados ocultos. E no meio de toda essa dor devastadora, Jó fez algo extraordinário que muitas pessoas religiosas nunca têm coragem de fazer. Ele não fingiu. Ele não sorriu e disse que estava tudo bem. Ele não representou a espiritualidade que os outros esperavam ver. Ele clamou a mim com toda a sua angústia crua. Ele questionou, ele expressou cada dor, cada confusão, cada amargura diante de mim sem filtros, sem religiosidade de fachada, sem máscaras. E foi exatamente nesse ponto de vulnerabilidade radical, nessa honestidade brutal com a própria dor, que eu me aproximei de Jó, de uma forma que ele nunca havia experimentado antes. Não com respostas imediatas que satisfizessem a sua lógica. Não com explicações que tornassem tudo justo, mas com a minha presença. A presença que restaura o que nenhuma explicação consegue restaurar. E quando a sua alma foi restaurada na minha presença, os bens voltaram em dobro. A sequência importa profundamente. A restauração interna vem antes da manifestação externa. Sempre. Não porque eu seja cruel e queira te fazer sofrer antes de te abençoar, mas porque uma coisa está tão intimamente conectada à outra que separá-las é impossível. Uma abundância que chega em uma alma não restaurada não se sustenta. Ela vaza pelas rachaduras das feridas não curadas. Ela cria novos problemas, porque a pessoa não tem ainda a maturidade interna para sustentá-la e administrá-la com sabedoria. Essas feridas podem ter nomes diferentes para cada pessoa. Para alguns, o nome da ferida é rejeição. E ela se manifesta na crença profunda e inconsciente de que você não merece receber, de que as bênçãos são para os outros, de que você sempre ficará de fora. Para outros, o nome é abandono. E ela se manifesta na desconfiança de que ninguém, nem mesmo eu, vai permanecer fiel ao seu lado quando as coisas ficarem difíceis. Para outros ainda, o nome é fracasso. E ela se manifesta no medo paralisante de tentar de novo, porque da última vez a queda foi muito dolorosa. Eu conheço o nome da sua ferida. Eu a vi sendo formada. Eu vi quando aconteceu. E eu quero curá-la. A restauração da sua alma é o fundamento sobre o qual eu vou construir a sua abundância de forma que ela se sustente. Uma casa construída sobre uma fundação rachada não aguenta o peso da prosperidade. Ela desmorona justamente quando mais importa. Mas uma casa construída sobre uma fundação restaurada, sobre uma alma curada, sobre um coração aberto, sobre uma identidade firmada solidamente no meu amor, essa casa aguenta qualquer tempestade. Essa casa prospera de verdade. Essa casa permanece de pé quando tudo ao redor está caindo. Eu não quero apenas te dar coisas. Eu quero te transformar em uma pessoa capaz de receber, sustentar, multiplicar e distribuir tudo o que eu te der. E essa transformação começa sempre pela restauração da sua alma. Eu entendo como é frustrante sentir que, por mais que você se esforce, a situação financeira continua difícil. Mas a boa notícia é que você não está sozinho. Existem formas de organizar suas finanças e dar o primeiro passo real para a mudança. E é exatamente isso que o 21 Dias de Provisão e Paz Financeira com Deus traz. Um guia prático e simples para transformar sua relação com o dinheiro de dentro para fora. A edição limitada está no comentário fixado. Vá lá e garanta o seu antes que acabe.
Meu querido filho, minha querida filha. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Salmo 23, 4. Chegamos ao versículo mais conhecido e, ao mesmo tempo, mais mal compreendido de todo o Salmo 23. A maioria das pessoas o associa exclusivamente aos momentos finais da vida. O vale da sombra da morte, como metáfora para a morte física, para os funerais, para o luto. Mas os pastores do tempo de Davi conheciam esse versículo com um significado muito mais imediato e muito mais presente no cotidiano. Na Judéia antiga, existiam caminhos que os pastores precisavam necessariamente percorrer com os seus rebanhos para chegar aos melhores pastos da estação. E alguns desses caminhos passavam por desfiladeiros estreitos e profundos, com paredes rochosas altas que bloqueavam completamente a luz do sol, criando sombras densas, onde predadores podiam se esconder e esperar pela oportunidade. Esses caminhos eram perigosos, assustadores, desconfortáveis, mas eram necessários. Porque do outro lado do desfiladeiro havia pastagens ricas e abundantes que valiam completamente o risco de atravessá-los. O vale da sombra da morte não é o destino final. É o caminho inevitável para algo muito melhor que está do outro lado. Eu preciso que você grave isso no coração. O que você está atravessando agora, essa situação financeira difícil que parece não ter saída, esse período de incerteza que se arrasta mais do que você esperava. Essa crise que continua chegando em ondas quando você já achava que havia passado. Não é o seu destino, é um desfiladeiro. É uma passagem necessária em direção a algo que está do outro lado. E no meio desse desfiladeiro, no meio dessa sombra que parece tão densa, eu estou com você, mas quero explorar algo que muitas vezes passa completamente despercebido nesse versículo e que muda tudo: a vara e o cajado. São dois instrumentos distintos, com funções diferentes, mas ambos são mencionados explicitamente como fontes de consolo para a ovelha no vale escuro. O cajado, aquele bastão característico com a curva pronunciada na ponta, era usado pelo pastor para guiar a ovelha com gentileza. Quando ela se desviava do caminho por distração ou medo, o pastor estendia o cajado e a puxava com cuidado de volta para o trajeto certo. Quando ela ficava presa em um lugar de difícil acesso, o pastor usava o cajado para alcançá-la onde os seus braços não chegavam. Era o instrumento da orientação, da correção gentil, do retorno ao caminho. A vara, por outro lado, era um instrumento de proteção e combate. Quando um predador, um leão, um urso, um lobo, se aproximava ameaçadoramente do rebanho, o pastor usava a vara para afastá-lo com força, para defender as ovelhas, para lutar em favor delas quando elas não tinham como se defender. Era o instrumento da proteção ativa, da vitória sobre o que vinha para destruir. E eu tenho ambos para você, funcionando na sua vida agora. Existe um cajado de orientação que eu uso constantemente para te guiar de volta quando você se desvia. Você sente isso às vezes. Aquela intuição interna que te diz que aquele caminho não é o certo, mesmo quando a lógica diz que parece bom. Aquela paz inexplicável que falta quando você está prestes a tomar uma decisão que vai te machucar. Aquela palavra de alguém que chegou no momento exato em que você precisava ouvir algo que ainda não sabia que precisava ouvir. Aquele versículo que saltou da página para o seu coração em um momento de dúvida, como se fosse um holofote apontando direto para a sua situação. Isso é o meu cajado, me guiando suavemente, mas com precisão. E existe uma vara de proteção que eu uso para defender você dos predadores invisíveis que tentam destruir o que eu construí em você. Predadores que têm nomes, o desânimo que tenta te fazer desistir justamente quando você está mais perto de atravessar o vale. A mentira que sussurra que você não tem valor e nunca vai prosperar.
A comparação que te faz acreditar que os outros sempre terão mais porque são mais abençoados do que você. A amargura que envenena as suas relações e fecha portas que eu abri. O orgulho que te impede de pedir ajuda quando você mais precisa. O medo paralisante que te congela quando você precisaria avançar. Eu bato a vara contra esses predadores. Eu luto por você. Mesmo quando você não percebe, mesmo quando parece que está só, eu estou trabalhando ativamente nos bastidores da sua vida. Mas existe algo crucial sobre atravessar os vales difíceis que eu preciso te revelar com urgência. Muitas pessoas, quando entram em um vale, quando a crise financeira chega com toda a força, quando o projeto falha após tanto investimento, quando a situação piora antes de melhorar, fazem uma coisa que prolonga desnecessariamente o tempo que ficam naquele vale. Elas param de andar. Ficam tão paralisadas pelo medo, pela dor, pela confusão, que perdem completamente a capacidade de continuar se movendo. E um vale é um lugar para atravessar, não para habitar. O salmista não diz, ainda que eu fique no vale. Ele diz, ainda que eu ande pelo vale. A ação é caminhar. Continuar se movendo com determinação, mesmo quando está escuro, mesmo quando você não vê claramente onde está pisando, mesmo quando cada passo exige um esforço que você não sabia que tinha dentro de si. Você caminha. Eu guio. Davi conhecia esse vale de forma pessoal e íntima. Antes de se tornar rei do maior reino da sua época, ele passou longos anos fugindo de Saul, escondendo-se em cavernas, sobrevivendo com pouquíssimo, sem saber se viveria mais um dia. E nesses momentos, ele escreveu salmos que transpiram angústia real, medo genuíno, desespero humano. Mas em todos eles, sem exceção, existe uma virada. Um momento em que Davi se lembra de quem está com ele no vale. E nessa lembrança, o medo cede lugar à fé, e a fé o faz continuar andando. Tu estás comigo. Essa é a virada. Não a situação melhorou. Não os inimigos recuaram. Não o dinheiro chegou, mas tu estás comigo. E com isso, tudo muda na perspectiva interior, que é onde a verdadeira batalha é travada. Continue andando. O vale tem um fim. E do outro lado do vale, há uma mesa que eu preparei para você. Escreva nos comentários: Senhor, eu caminho contigo através de todos os vales. Meu querido filho, minha querida filha. Preparas uma mesa diante de mim, na presença dos meus adversários. Salmo 23, 5. Quero que você feche os olhos por um instante e imagine com vivacidade a cena que esse versículo descreve. Você está em um campo aberto, à vista de todos. Ao redor de você estão os seus adversários, as pessoas que duvidaram de você, os problemas que tentaram te destruir, as situações que pareciam te condenar definitivamente ao fracasso, as vozes que disseram que você nunca ia conseguir, que nunca ia superar, que nunca ia prosperar. Eles estão ali, eles te veem, e no meio de tudo isso eu apareço, não com um exército, não com uma muralha de proteção, não com uma estratégia de confronto direto, mas com uma mesa posta, farta, abundante, preparada com cuidado amoroso, com atenção a cada detalhe. E eu te chamo, olhando nos seus olhos, para sentar. Essa é uma das imagens mais poderosas e ousadas de toda a Bíblia. Não é a imagem de um Deus que te esconde dos seus adversários em algum lugar seguro. É a imagem de um Deus que te abençoa visivelmente diante deles. Não é uma vitória privada, escondida, discreta. É uma declaração pública que ressoa para todos os que estão olhando. Este filho, esta filha é meu. Eu cuido deles. Eu os abençoo. Olhem com os seus próprios olhos o que eu faço por quem é meu. A mesa preparada é a bênção que não precisa de nenhuma explicação. É o negócio que começa a prosperar enquanto os concorrentes que duvidavam de você lutam para sobreviver. É a promoção que chega quando todos esperavam a demissão.
É a provisão que aparece quando não havia nenhuma razão humana, nenhum cálculo lógico para ela aparecer. É a restauração que acontece diante exatamente dos mesmos olhos que testemunharam a queda mais humilhante. E existe algo absolutamente crucial que preciso que você entenda com clareza. A mesa foi preparada por mim. Isso significa que você não a fez. Você não chegou a ela por mérito próprio acumulado. Você não a conquistou por esforço suficiente ou por ser mais fiel do que os outros. Ela foi preparada por mim, por graça, por amor, por uma escolha soberana minha a seu respeito. E é exatamente essa a razão pela qual os seus adversários não podem tirá-la de você. O que eu preparo e decreto, nenhuma força humana ou espiritual pode desfazer. Pense na história de Esther, uma jovem judia, órfã, vivendo em terra estrangeira como parte de um povo que não tinha poder político nem proteção real. Quando o decreto foi emitido pelo ministro Haman para exterminar todo o povo judeu, ela estava em uma posição que parecia absolutamente impossível para qualquer mudança. Ela era uma mulher, era estrangeira, era apenas mais uma rainha em um palácio onde o rei tinha poder absoluto de vida e morte. As circunstâncias gritavam que ela estava derrotada antes de começar. Mas eu havia preparado uma mesa para Esther, mesmo na presença dos seus mais poderosos adversários. Eu a havia colocado exatamente no lugar certo, com as conexões exatas necessárias, preparada ao longo de toda a sua vida para o exato momento em que era necessário agir. E quando Mardoqueu lhe disse: "Quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou ao reino?", ele estava revelando o princípio da mesa preparada de forma brilhante. A mesa não é apenas para você desfrutar. Ela é para o propósito que você carrega. Ela é para o que você foi chamado a ser e a fazer neste mundo. É para o impacto que a sua vida deve ter sobre as vidas das pessoas ao seu redor, sua família, seus filhos, sua comunidade. Quando eu preparo uma mesa para você na presença dos seus adversários, estou declarando não apenas que você vai sobreviver à situação atual. Estou declarando que você vai prosperar de verdade, não apenas que você vai sair do buraco em que se encontra. Estou declarando que você se tornará uma bênção e um testemunho para outros que precisarão ver que é possível. Não apenas que as suas necessidades serão supridas. Estou declarando que você terá mais do que suficiente para compartilhar, para semear, para abençoar generosamente. Para sentar à mesa que eu preparei, porém, você precisa fazer uma coisa que pode ser surpreendentemente difícil no meio das crises: parar de olhar para os adversários ao redor e olhar para a mesa. Quando os seus olhos estão fixos nos problemas, nas dívidas, nos inimigos visíveis e invisíveis, no passado que ainda dói, você não consegue sentar. Você fica em pé, tenso, vigilante, com cada músculo pronto para o próximo golpe. Mas eu não te chamo para ficar em pé com medo e vigilância constante. Te chamo para sentar com confiança, para comer, para ser nutrido, para receber o que eu preparei com amor. A gratidão é o assento à mesa. Quando você começa a agradecer genuinamente do fundo do coração, não como exercício religioso, mas como declaração real de que você reconhece o que eu já fiz e o que estou fazendo, você se posiciona para receber mais. Um coração grato é um coração aberto. E um coração aberto é um coração que pode ser continuamente preenchido com o que eu tenho para dar. A mesa já está posta. Eu já preparei tudo. Sente-se. A fartura que eu preparei para você é mais do que suficiente. E ela é sua. Meu querido filho, minha querida filha, unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Salmo 23, 5. O óleo da unção não era apenas um símbolo espiritual abstrato para os pastores da antiguidade. Ele tinha uma função prática muito específica que, quando você entende,
ilumina de forma extraordinariamente concreta o que eu faço na sua vida. Durante os meses mais quentes do verão na Judéia, as ovelhas sofriam com um problema que podia se tornar fatal se não fosse combatido. Os insetos, moscas de determinadas espécies, tentavam pousar na cabeça das ovelhas, especialmente ao redor das narinas e dos olhos, tentando depositar seus ovos. Se isso acontecesse e os ovos eclodissem, as larvas se desenvolveriam dentro da carne do animal, causando dor intensa, infecção progressiva e, eventualmente, a morte por debilitação. Para evitar essa ameaça silenciosa, mas devastadora, o pastor ungia regularmente a cabeça de cada ovelha com um óleo especial. Um óleo denso e aromático que criava uma barreira de proteção efetiva, tornando impossível para os insetos pousar e se fixar. O óleo não removia os insetos do ambiente. Não os matava, não os afastava para longe. Ele protegia a ovelha da influência destruidora deles. Isso é exatamente o que eu faço quando derramo a minha unção sobre a sua vida. Eu não removo todas as situações difíceis, todos os inimigos, todos os momentos de pressão. Eu crio uma cobertura espiritual que impede que as forças negativas, a amargura, o desespero, a destruição interior, o ódio que queima, se fixem em você e te consumam por dentro. A unção não é escudo que te impede de sentir. É proteção que te impede de ser destruído pelo que você sente. A unção é uma cobertura, é uma presença, é o meu espírito sobre a sua vida, criando um campo de influência divina ao redor de você. E quando você está ungido, algo acontece que as pessoas ao redor percebem, mas nem sempre conseguem nomear. Há uma graça na sua vida que não é natural. Não pode ser explicada pela sua competência ou pelo seu esforço. Há uma abertura de portas que não seguiu as regras convencionais. Há uma provisão que chegou por caminhos que ninguém planejou ou poderia ter calculado. Há uma resiliência diante das adversidades que vai além do que a sua natureza humana sozinha poderia sustentar. Isso é a unção em ação. Não nas igrejas apenas, mas no dia a dia, no mercado de trabalho, nas relações, nas finanças, nas decisões cotidianas. A unção não é apenas proteção. Ela é também direcionamento e propósito marcado. Quando Samuel ungiu Davi com óleo no meio dos seus irmãos mais velhos, mais altos, mais aparentemente qualificados, aquele ato físico era uma declaração espiritual de escolha e destino. Estava sendo declarado diante de toda a casa de Jessé. Este é o escolhido. Este tem uma destinação específica. Sobre este repousa o favor de Deus de uma forma singular para um propósito singular. Eu te digo isso a você hoje, com toda a autoridade de quem te criou e te conhece. Você tem uma unção sobre a sua vida. Você foi escolhido, não pelo seu desempenho perfeito, não pela sua espiritualidade impecável, não porque nunca duvidou, nunca errou, nunca se afastou, mas pela minha graça soberana que age independentemente do seu mérito. Há um propósito sobre a sua vida que é maior do que você mesmo consegue enxergar no momento em que está passando pelas dificuldades. E a unção que repousa sobre você é o sinal, para o mundo espiritual e para as pessoas ao seu redor, de que eu tenho planos específicos e bons para você. Agora quero falar sobre a segunda parte desse versículo, porque ela guarda um dos princípios mais transformadores de todo o Salmo 23. O meu cálice transborda. O transbordamento não é acidente, não é excesso desperdiçado. É um dos princípios mais poderosos da economia do meu reino, e entendê-lo vai mudar completamente a forma como você enxerga a prosperidade e o propósito dela. Eu não apenas provejo o suficiente para suas necessidades básicas. Quando eu ajo na sua vida com plenitude e liberdade, eu provejo além do suficiente. O cálice não apenas está cheio, ele transborda. E o que transborda tem um destino claro. É bênção para os outros.
A abundância que eu gero nunca foi pensada para ser acumulada em silos fechados. Ela foi criada para fluir, para circular, para multiplicar à medida que é distribuída. Quando o cálice da sua vida transborda com a minha provisão, com a minha paz, com a minha sabedoria e com os meus recursos, esse excesso tem um endereço específico. Ele vai para os filhos que você cria com amor, para os amigos que você fortalece nos momentos difíceis, para as causas às quais você contribui, para os ministérios que você sustenta, para os estranhos cujas vidas você toca sem perceber a magnitude do impacto. O transbordamento é o propósito da abundância, e entender isso libera a abundância. Pense na viúva de Sarepta que alimentou o profeta Elias. No meio de uma seca que ameaçava de morte, com apenas um punhado de farinha e um pouco de azeite, o suficiente para uma última refeição antes de morrer, ela foi chamada a compartilhar com o profeta primeiro. E quando ela fez isso, quando escolheu a generosidade radical no meio da escassez extrema, o azeite não acabou e a farinha não se esgotou por toda a duração da seca. O cálice transbordou justamente porque ela havia dado do que transbordar. A generosidade ativa o princípio do transbordamento, não como fórmula mágica, mas como alinhamento com a lei do reino. Quem semeia com generosidade, colhe com abundância. Quem abre as mãos para dar, recebe de volta com mais espaço para receber. Você é ungido, o seu cálice vai transbordar, e o transbordamento não é só para você, é para todos que eu colocar no seu caminho. Escreva nos comentários: meu cálice transborda com as bênçãos de Deus. Meu querido filho, minha querida filha, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Salmo 23, 6b. Chegamos ao versículo final do Salmo 23. E ele é, ao mesmo tempo, a conclusão de tudo o que foi revelado antes e o começo de algo que vai muito além do que qualquer palavra pode expressar completamente. Porque esse último versículo não é um encerramento modesto. É a declaração mais audaciosa e mais reveladora de todo o Salmo. Habitarei na casa do Senhor por longos dias. Quero que você entenda profundamente o que Davi está declarando aqui. Ele não está apenas dizendo que vai ao céu quando morrer, embora essa dimensão gloriosa esteja presente. Ele está fazendo uma declaração de permanência radical, de fixação, de lar encontrado definitivamente. Depois de tudo, os pastos verdejantes e as águas tranquilas, os vales sombrios e a mesa preparada diante dos adversários, o óleo da unção e o cálice que transborda, a bondade e a misericórdia que perseguem, o que ele quer, o que ele escolhe com plena consciência, o que ele declara como seu destino definitivo é habitar na minha presença, estar em minha casa, ter encontrado o lar. Habitarei, em hebraico, yashab, significa muito mais do que simplesmente estar presente em um lugar de passagem. Significa estabelecer-se com intenção, sentar-se com permanência, fazer raiz. É a palavra usada para descrever alguém que encontrou o seu verdadeiro lar e não tem mais nenhum desejo de ir a outro lugar porque chegou onde precisava estar. Davi, o rei guerreiro, o homem que ganhou batalhas inúmeras, que governou um reino, que tinha riquezas e poder e conquistas que a maioria dos homens jamais experimentaria. Esse homem declarou que o seu maior desejo, acima de todas as outras coisas, era estar na minha casa, permanecer na minha presença. E isso não era linguagem religiosa vazia, repetida por obrigação. Era a conclusão de toda uma vida que havia aprendido, através de muita dor e muita graça, que fora da minha presença, nada mais tem sabor verdadeiro e duradouro. E é isso que eu quero revelar a você como o segredo definitivo do Salmo 23. A verdadeira abundância não é um número na sua conta bancária. Ela é uma relação.
Ela é a experiência de estar tão conectado a mim que, independentemente das circunstâncias externas, sejam elas de escassez ou de fartura, de crise ou de prosperidade, de dor ou de alegria, há dentro de você uma paz, uma alegria, uma plenitude que o mundo não pode dar e não pode tirar. Porque não depende do mundo, depende de mim. Isso não significa que eu não me importo com as suas necessidades materiais e práticas. Ao longo de todo o Salmo 23, mostramos que eu me preocupo profundamente com cada detalhe da sua vida, com a sua provisão financeira, com a sua segurança, com o seu descanso, com a sua proteção, com a restauração da sua alma. Mas a maior abundância que eu tenho para oferecer não cabe em nenhum cheque. Ela é a minha própria presença. E quando você tem isso genuinamente, quando a minha presença é o fundamento da sua vida, quando é o centro de tudo o mais, o resto encontra o seu lugar. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Esse princípio não é uma fórmula para manipular a mim para conseguir o que se deseja. É uma descrição da realidade espiritual. Quando a minha presença é a sua prioridade genuína, quando habitar na minha casa é o seu maior desejo, quando o seu coração está sintonizado primeiro comigo, as demais coisas entram em seu lugar. Não porque você encontrou um truque, mas porque quem me tem acesso ao manancial de tudo. Pense em Abraão. Quando eu o chamei de Ur dos Caldeus para uma terra que lhe mostraria, ele não sabia para onde ia. Não havia mapa, não havia contrato, não havia garantia humanamente verificável. Havia apenas a minha voz, e Abraão foi. Sua vida de fé foi cheia de provações enormes, de esperas que pareciam impossíveis de sustentar, de momentos em que a promessa parecia uma crueldade. Mas o versículo mais revelador sobre Abraão não é sobre o que ele conquistou materialmente, é sobre o que ele genuinamente buscava, porque ele aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e construtor. Ele buscava a minha casa, e por isso eu o chamei de amigo, o único homem de toda a Escritura a receber esse título de mim. Quero te perguntar algo pessoal. Você busca as bênçãos mais do que você me busca a mim? Você quer a provisão mais do que quer o provedor? Você deseja as respostas mais do que deseja a presença de quem as dá? Porque há uma diferença enorme entre esses dois tipos de fé. E essa diferença determina o tipo de abundância que você vai experimentar. Quem busca as bênçãos pode recebê-las por um tempo, mas sem a raiz da presença, elas não se sustentam. Quem me busca a mim recebe não apenas as bênçãos, mas a capacidade de sustentá-las, multiplicá-las e usá-las para o propósito pelo qual foram dadas. Habitar na minha casa não é algo que acontece apenas nas horas de culto e oração formal. Habitar na minha casa é um estado permanente de consciência da minha presença em cada momento do seu dia. É acordar sabendo que eu estou lá antes do primeiro pensamento. É tomar decisões financeiras me consultando antes de qualquer outro conselheiro. É encarar uma dificuldade e me buscar primeiro, antes de buscar soluções puramente humanas. É terminar cada dia em gratidão, reconhecendo o que eu fiz nas horas que passaram. É uma forma de viver, uma orientação constante e consciente na direção de mim. Um lar que você carrega dentro de si, porque a minha presença habita nele. E quando você começa a viver assim, quando a minha presença se torna o seu ambiente natural, a sua casa de verdade, o lugar onde você se sente mais inteiro e mais em paz, algo extraordinário acontece na sua vida prática, que você não esperava. As decisões ficam mais claras porque você as toma a partir de um lugar de paz, não de pânico. As oportunidades aparecem porque você tem olhos para vê-las. As relações certas se formam porque você irradia algo que atrai quem tem o mesmo espírito. Os recursos chegam por caminhos que você não planejou e não poderia ter planejado. Não porque você encontrou uma fórmula,
mas porque você está conectado à fonte de todas as coisas. A casa do Senhor é o lugar de onde flui tudo o que você precisa. É o lugar de onde nasce a provisão real, a sabedoria para administrá-la, a paz para sustentá-la, o propósito que dá sentido a tudo. E quando você habita nessa casa, quando você a escolhe todo dia como o seu lar, a abundância que flui para você flui naturalmente. Não é forçada, não é arrancada com desespero. Ela flui de quem está permanentemente conectado ao manancial. Você foi criado para mais do que sobreviver. Você foi criado para habitar comigo e nessa habitação transbordar de vida, de propósito, de paz e de abundância em todas as áreas da sua existência. Esta é a minha promessa sobre a sua vida. E a minha palavra não volta para mim vazia jamais. Habite na minha casa e viva, verdadeiramente viva em abundância. Escreva nos comentários: eu habito na casa do Senhor e vivo em abundância. Se você chegou até aqui, sabe que não é fácil lidar com os desafios financeiros, mas quero que saiba que há uma solução ao seu alcance. O 21 Dias de Provisão e Paz Financeira com Deus é mais do que um livro. É um passo a passo para colocar sua vida financeira no rumo certo. São 21 dias de estratégias práticas e eficazes para trazer paz e prosperidade para a sua vida. Não perca essa chance de mudar a sua realidade. Aproveite que a edição limitada está disponível no comentário fixado. Corre lá e garanta a sua.